O nosso planeta é atingido todos os anos por toneladas de rochas espaciais que encontram a nossa atmosfera. Felizmente, a maior parte delas é vaporizada completamente quando atinge o ar e, no máximo, pequenos pedaços caem na terra ou no mar. No entanto, prever esses acontecimentos é algo muito raro, beirando ao improvável. Não à toa você pode contar sem encher as duas mãos a quantidade de vezes que uma rocha espacial foi prevista antes de cair por aqui. Mas agora a queda de um asteroide foi prevista novamente e ele realmente caiu. No vídeo de hoje vamos ver e entender como os astrônomos conseguiram prever a queda de um asteroide nas Filipinas. Na astronomia existem diversos fenômenos celestes que podem ser previstos com grande precisão. Por exemplo, os eclipses possuem datas, horários e até minutos exatos de ocorrência, pois ao calcularmos a órbita da Lua, podemos determinar com precisão quando ela vai atravessar a sombra da Terra. Contudo, essa previsibilidade não se aplica a eventos mais raros, como o surgimento de um grande meteoro, cuja previsão é muito mais complexa e requer parâmetros que fogem do alcance dos nossos equipamentos atuais, sendo a parte mais complicada deles a observação e o rastreamento de um objeto espacial. Pode parecer óbvio para muitas pessoas, mas aquelas estrelas cadentes que vemos riscar o céu são na verdade rochas espaciais que podem variar de tamanho em um grão de areia até o tamanho de um carro, mas com o uso do que há de mais tecnológico na ótica de telescópios, é de fato possível prever a trajetória de um asteroide que se aproxime perigosamente com a Terra. Só que isso é válido somente com aquelas rochas maiores, com vários metros de diâmetro. No entanto, esse é um trabalho extremamente desafiador, que exige telescópios de altíssima qualidade, capazes de enxergar praticamente no escuro. Isso porque, para identificar um asteroide, vários parâmetros são cruciais, já que esses objetos podem sim ter vários metros, mas outros centímetros. E acredite, muitas dessas rochas passam despercebidas até pelos melhores telescópios do mundo. Embora existam períodos do ano em que a Terra atravessa a trilha de detritos deixadas para trás por cometas, aumentando as chances de avistar algo no céu, prever o momento exato desse evento é extremamente difícil. Isso ocorre porque as rochas menores não podem ser rastreadas com precisão, assim como acontece com os asteroides maiores. É mais provável que detectemos um objeto maior vagando no espaço, pois sua superfície ampla reflete muito mais a luz do Sol, aumentando o que os astrônomos chamam de albedo, ou seja, o índice de refletância, facilitando a sua observação pelos telescópios no meio do fundo escuro de estrelas. Além disso, muitos astrônomos amadores se dedicam a monitorar o céu em busca dessas rochas, e de vez em quando, alguém descobre algo significativo. Por isso, é comum ouvirmos notícias sobre como asteroides passam próximos à Terra, embora as colisões sejam raras. Mas claro, raridade não significa que é impossível. E agora tivemos o 9º asteroide descoberto e com queda prevista com antecedência. Sim, uma frase com um certo pleonasmo aqui para deixar enfatizado o quão incrível é isso, já que muitas quedas já foram calculadas depois que aconteceram, ou como acontece muitas vezes, passagens próximas calculadas depois que a rocha já passou pela Terra. Sabendo que os maiores asteroides já são bem monitorados e raramente escapam dos milhares de telescópios de observação, há uma categoria de rochas menores que preocupa ainda mais os astrônomos do que esses grandes asteroides. Trata-se dos asteroides com menos de 140 metros de diâmetro, que devido ao seu tamanho reduzido diante da vastidão das órbitas planetárias, podem passar despercebidos até pelos telescópios mais avançados. Embora esses objetos não causem nenhum tipo de evento de extinção global, o problema real reside em escala local. No caso da vez, o asteroide descoberto media cerca de 1 metro de diâmetro e podia explodir acima das Filipinas. E bom, foi exatamente o que aconteceu. Para começo de conversa, o asteroide identificado como 2024 RW1 foi descoberto no mesmo dia do seu impacto, o que deixa tudo ainda mais impressionante. Ele foi achado durante as observações feitas pela tecnóloga de pesquisa Jaqueline Fazekas, utilizando o Observatório Catalina, financiado pela NASA e dedicado ao rastreamento e catalogação de objetos próximos à Terra. Hoje em dia, a NASA e os próprios astrônomos amadores, espalhados pelo mundo, possuem seus próprios projetos de rastreio do que chamamos de NEOs.
uma sigla em inglês que significa Near Earth Objects, ou objetos próximos à Terra. Conforme o que foi previsto, o asteroide impactou a Terra por volta de 13 horas e 59 minutos no horário de Brasília, ao norte das Filipinas. Com uma velocidade de impacto estimada em 17,6 km por segundo, equivalente a aproximadamente 63 mil km por hora, o 2024 RW1 é oficialmente o 9º asteroide que foi avistado antes de colidir com o nosso planeta. As imagens impressionam e revelam a gigantesca bola luminosa rasgando o céu do país asiático. Simplesmente tivemos pessoas com celulares na mão somente à espera da rocha explodindo acima de suas cabeças, já que a chance de impacto real era baixa devido ao tamanho e massa do objeto. No espaço, antes de ser consumido pela atmosfera, a rocha devia ter cerca de 1 metro de diâmetro. Por mais que seja incrível o fato de termos descoberto o asteroide antes dele cair, temos que lembrar que o anúncio foi feito pela IMO, sigla em inglês para a Organização Internacional de Meteoros, poucas horas antes do impacto. Isso pode ser assustador, mas devemos ficar tranquilos por alguns motivos. Primeiro, se o asteroide fosse realmente maior, provavelmente os observatórios teriam visto com mais antecedência. Quanto à antecedência? Bom, difícil dizer. Segundo, um asteroide pequeno como esse não faria tanto estrago assim, e sabendo que seria difícil algo maior passar despercebido, sabemos que nossos métodos de identificação funcionam até com pequenas rochas. Dessa forma, a 9ª vez na história que conseguimos detectar um asteroide em rota de colisão foi um feito realmente fantástico. Sendo assim, considerando todos esses fatores, mesmo que a NASA quisesse alertar sobre a possibilidade de algo assim ocorrer, não seria exatamente viável, pois os telescópios têm as suas limitações significativas, principalmente para rastrear esses objetos incrivelmente pequenos. A boa notícia é que os asteroides maiores capazes de provocar extinções ou danos em escala maior já estão em boa parte catalogados e monitorados. Recentemente, a própria Agência Espacial Norte-Americana fez um teste histórico de desvio de asteroide. Ao lançar uma massa contra um pequeno asteroide chamado de Didymos, a NASA conseguiu desviar lentamente a trajetória do objeto, provando de uma vez por todas que tecnicamente é possível desviar uma rocha espacial em rota de colisão com a Terra. O caso do 2024 RW1 prova que devemos ficar de olho no céu, investindo cada vez mais em telescópios mais sensíveis. Bom, então tivemos a 9ª vez na história em que o asteroide foi previsto antes de cair na Terra. Um feito realmente histórico. Vamos ficar de olho no céu. Pessoal, se vocês gostaram deste vídeo, não se esqueçam de deixar o like aqui, que é muito importante. E se você não está inscrito aqui no canal ainda, convido você a apertar o botão inscrever-se aí embaixo. Até a próxima!